Gente, nesse vídeo aqui, vou tentar falar um pouquinho sobre a minha dissertação, que antes eu só tinha falado do livro que eu tinha achado do Cândido, Educação pela Noite, que foi muito bom, dessa ideia de universal e particular. Mas depois o meu professor ele me indicou mais duas leituras perfeitas, do Savicenko, Orfeu Estático na Metrópole, que vai falar de São Paulo nos anos 20, que na verdade é um contexto histórico que o Admirável Mundo Novo, que é o livro que eu trabalho, que é a porta que abre para todas essas reflexões, que é de início de século, que é de república, de cidadania, e como que foi constituída a sociedade no Brasil, né? Culturalmente, politicamente. Pensando que a república veio com esse estandarte de abolição, de modernização, e qual foi o papel de São Paulo em tudo isso, né? Se a gente pensar na Semana de Arte Moderna de 1922, pensar no polo industrial que se tornou São Paulo, e toda a modernidade da segunda revolução industrial, da revolução tecnológica e científica, da energia elétrica, da indústria de cinema, da indústria de discos, nem era discos, era fonográfica, elas gravavam, né, aquelas coisas. E qual foi o impacto disso na vida das pessoas? E se a nossa ideia de dignidade humana, de cidadania, está ligada a ser moderno? E qual que é essa dimensão de modernidade, de inovação, né? Já que é um curso de ensino de sociologia que eu estou terminando, é para falar sobre a sociologia enquanto disciplina, enquanto ciência. Então, a sociologia em si já surge no Brasil por conta dessas mudanças de regime também e, e da utilização de novos recursos, de novos ciclos produtivos, né? Então, o que se pensava politicamente no estado de São Paulo, pensar na Revolução de 1930, no poder que São Paulo tinha nas mãos em querer ditar, em ser metrópole mesmo. Quando você fala metrópole ou um polo de cosmopolita, é aquele modelo, o nosso padrão ali vai ser pautado em quê? Então, a ideia de modernidade e universalização, dentro de um contexto capitalista, de engrenagem de produção industrial, ou de geração de serviço, de renda, de dinheiro, né, gente? De lucratividade. Pautado nessa ideia de modernização mesmo, e a escola também, de desenvolver pessoas capazes de trabalhar e formar pessoas, mão de obra, de acordo com o que se pede a indústria, né, de como que está se desenvolvendo comercialmente ali. Só que o Brasil, imenso, né, tem várias culturas envolvidas, muita coisa aconteceu durante a escravidão. Então, essa questão, muitas pessoas vieram para cá também, esse deslumbramento pela modernidade de apagar um sistema escravocrata, apagar um regime absolutista, era essa ideia de modernidade que dava essa nova possibilidade de pessoas concentradas numa cidade, de fábricas, de música, de cinema, de tudo que estava acontecendo de novo. Então, essa ideia de vir para o Brasil, vir para a América ou ir para São Paulo sempre era a busca por uma nova oportunidade. E é isso que o Admirável Mundo Novo vai tratar, né? Dessa ir para um lugar melhor. Ou sempre teve essa ideia, desde a Bíblia também, né, gente? Se for pensar da Terra Santa, da onde jorra mel e maná, enfim, tô viajando.
Então, a ideia de modernidade e de universalidade é desconstruída, pensada numa forma crítica. A gente pensar a modernidade é uma padronização de valores, de costumes, em função de um regime capitalista de produção em larga escala, de quanto mais as pessoas estiverem agindo e pensando da mesma forma, e mesmo a questão da classificação também que o Huxley faz, né? Da quem tá apto para quê, das habilidades, das competências, que é um pouco que tá posto hoje nessa novo ensino médio, né? Sempre essa ideia de inovação, de moderno, é um fetiche, assim, um fetiche talvez não, eu estive analisando e diante de toda essa reflexão, pensando em moderno em contraponto à tradição, que a tradição também não é o mesmo que conservação, conservadorismo, que também se a gente for conservar uma ideia eurocêntrica, se for pensar mesmo nas questões religiosas, em toda essa noção de racismo mesmo estrutural, de imposição cultural. Lógico que o Brasil é híbrido, é mestiço, mas o que impera ainda enquanto modelo, para você se tornar uma pessoa civilizada, uma pessoa moderna até então, você tem que se adequar ao padrão de algum polo industrial, de algum lugar que está em evidência, de algum lugar que pareça que ser desenvolvido. Se eu pensar também até em São Paulo, dar um exemplo prático. Vou citar aqui, ó, o da Leste. A música lá é capital das notas de 100, né? Então já tem essa ideia de São Paulo ser um lugar de ganhar dinheiro. Mas ao mesmo tempo, quando se fala de São Paulo ser um lugar de ganhar dinheiro, de fazer a vida, vem logo em seguida um lugar hostil, um lugar sem alma, sem essência, né? Você vai estar lá, você só vai trabalhar, você vai estar em busca de coisas materiais. E será que esse é o padrão? Se a gente for pensar, se a gente pensar no mundo capitalizado, no mundo industrial de produção e de fazer dinheiro, pode ser. Mas o que é ser civilizado, ser desenvolvido, né? E em que medida a escola e a sociologia têm avaliado isso e criticado e qual a função da escola perante isso, né? É padronizar os alunos, adequar os alunos para o modelo que a indústria, que o comércio, que o capital exige, e ao mesmo tempo, se você não conseguir se adaptar, você vai ficar à margem. E se você entrar nessa também, você pode ter que correr muito mais atrás, se frustrar muito mais, porque o que a gente está para trás, a gente tá atrás, tá correndo atrás sempre, tá correndo atrás sempre. Que a gente quer chegar num lugar que é um modelo, uma utopia, um estandarte, que é essa modernização, esse desenvolvimento, esse chegar a algum lugar, tipo, mais alto, top, pica de tudo. É nesse sentido, assim, que aparece a história de São Paulo, e pensar em modernidade, pensar em novos padrões de consumo e de vida e de formas de ser, né? E é nisso que o Admirável Mundo Novo entra como um espelho, uma reflexão dessa organização e de como isso pode levar à sobreposição de cultura, aos focamentos de pessoas e selva mesmo, né, gente? Sobrevive só quem consegue se adaptar e se moldar, né? Eu penso que a modernidade também pode ser um paralelo com modalizar, pensar em moda, pensar em padrão, em fazer tudo igual, que isso só interessa o quê? A indústria, né? A indústria. Por exemplo, se for consumir um filme, uma música, ele só vai se faturar, só vai ganhar dinheiro se chegar a muitas pessoas, né? E é muito diverso isso. Às vezes uma ideia de moderno, de melhor, se sobrepõe à outra, mas pautado sempre nessa ideia de lucratividade.
Isso aniquila pessoas, existências, culturas e faz com que exista o racismo, né? Porque se só existe racismo se tem uma hierarquia, um grau de desenvolvimento maior, um jeito de fazer melhor, algo assim top que você tem que seguir, que você tem que se pautar. É mais ou menos essa ideia aqui que eu tenho para colocar.